Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Guerra Fria, mais especificamente quais foram os conflitos que eu posso dizer que serviram-se como uma espécie de peão e uma mesa de xadrez entre os Estados Unidos e a União Soviética durante o mundo bipolar. Esse conteúdo aqui ele está sendo construído com o intuito de ajudar aqueles alunos, aquelas pessoas que têm uma intenção de se preparar melhor para o Enem ou para outros concursos ou até para conhecimento próprio do seu dia a dia. Então vamos lá. Aqui, pessoal, a primeira coisa que eu quero citar aqui é o mundo bipolar, apesar de não aparecer aqui como título, tá? É o mundo bipolar. Então, como é que eu posso definir o mundo bipolar? O mundo bipolar pode ser definido como um período da história da humanidade, que vai ali de 1945 até 1991, onde eu tenho como marco principal 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, 1991, indiscutivelmente, fim da União Soviética, tá? Então, esse período da história da humanidade recente, em que nós vamos ter dois blocos, dois polos, capitalismo, socialismo, Estados Unidos e União Soviética, foi chamado de mundo bipolar. E dentro do mundo bipolar, nós vamos ter uma série de características interessantes, uma série de elementos próprios, e dentre eles ali, o que mais caracteriza o mundo bipolar é a Guerra Fria. E a Guerra Fria se constituiu aí, podemos dizer, em uma disputa ideológica, uma disputa com ameaças entre os Estados Unidos e a União Soviética, que acabou tendo outros desdobramentos, como, por exemplo, a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, a criação do Plano Marshall, do Pacto de Varsóvia, entre outras coisas. E aqui, então, pessoal, a gente vai falar especificamente da Guerra Fria, que aqui o material está colocando 45 a 91, pode ser 47, com o discurso do Truman, tá? E pode ser também 89, com a queda do Muro de Berlim, mas um pouco ali a gosto do freguês, né? De acordo com a sua vontade, você poderia citar, contanto que soubesse dizer qual é o elemento histórico relacionado a esta sua citação, tá? Então, neste caso aqui, pessoal, nós vamos trabalhar um conflito. Vamos ver alguns conflitos que eu vou fazer vídeo aqui, são os próximos vídeos aqui que nós vamos postar, dentro da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a Guerra do Afeganistão, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, tá? Só que a gente não vai trabalhar num viés histórico, aqui é bem rápido, pai bola, mais questão geográfica mesmo. Então vamos a primeira aqui, trabalhar a questão chinesa, né? A Revolução Chinesa. Nem vou dizer muito que foi uma briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, no caso da questão chinesa, acabou sendo uma questão mais interna, eu posso dizer assim, tá? Mas que pode parecer uma questão de vestibular. Então vamos lá. Revolução Chinesa. 1º de outubro de 49, quando ela vai acontecer, o Mao Tse-tung chega ao poder com as forças comunistas. O grande timoneiro, o grande líder da China, o nome que é associado à China, e vai ser durante muito tempo, é o do Mao Tse-tung. Mas para isso acontecer, para a China virar um país socialista, ou comunista, como alguns chamam, o que foi que precisou ocorrer? Então vamos lá. Antecedentes. Dentro dos antecedentes eu teria, em 1927, guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Então o que eu vou dizer aqui para vocês? Logo depois que a China pôde ser considerada assim uma ex-colônia, ela passou a ter uma disputa interna para saber quem iria mandar. Então, neste período ali, de 1912, 15, 17, o que é que a gente pode dizer aí, pessoal? É que tinha já ali dentro da China forças que liam, que bebiam na fonte socialista, que bebiam ali no livro do Marx, no marxismo, do Engels. E então nós tínhamos aí movimentos que procuravam implantar dentro da Rússia a ideia do socialismo, do comunismo, tá? E do outro lado nós teríamos ali aqueles pró-capitalismo, aquela elite que estava no poder, que se manteve no poder ali, mesmo com a independência, mas que acabavam trabalhando, facilitando a vida da Grã-Bretanha e de outras potências, sobretudo a Grã-Bretanha. Então o que eu vou ter aqui? Começamos a ter uma guerra civil lá em 1927 entre os nacionalistas
que seriam aqueles pró-capitalismo, aquela relação de subserviência que a China tinha em relação às potências hegemônicas da época, em especial a Grã-Bretanha. E comunistas, tá? O que é que nós temos mais aqui? Em 1937, nós vamos ter uma união desses dois grupos aí, nesta união destes dois grupos, porque eles acabaram tendo um inimigo em comum. E quem seria o inimigo deles aí? Os japoneses. Pessoal, os japoneses tinham invadido a China, né, partes da China ali durante a Segunda Guerra Mundial. Lembre que os japoneses botaram o terror ali no Sudeste Asiático, né, atacaram lá os Estados Unidos a posteriori, que acabaram levando até a entrada dos Estados Unidos na guerra. E aí, não se dão muito bem, pessoal. Não tem beijinho, coraçãozinho na relação ali China-Japão. A gente poderia colocar ali uma carinha do capiroto ali, mas não um coraçãozinho, tá? E o que foi feito? Os rivais, os que estavam brigando lá dentro da China, de um lado ali os nacionalistas, os pró-capitalismo, e de outro lado os comunistas. Os caras tiveram que se unir, porque eles trabalharam com a seguinte máxima. E a máxima seria inimigo do meu inimigo, né, vai ser meu amigo. Então quem seria ali? Os comunistas perceberam, olha, cara, ou a gente se une, ou a gente bota o japonês para correr, ou não vai ter China para comunista, não vai ter China para nacionalista. Ou seja, não vai ter China para Chiang Kai-shek, que era o líder naquele momento ali capitalista, não vai ter China também para o Mao Tse-tung, tá bom? O que é que nós vamos ter aí? 1946, os japoneses 45 levam São Farelo ali com as bombas atômicas, né? São derrotados, acaba a guerra. E o que vai ocorrer? Eles se retiram ali, antes disso, evidentemente, da China, antes de 46, e retorna a guerra civil, né? Como diz assim, aí, já parou de brigar ali, já não tem mais inimigo comum, então vamos sair o fight agora, só nós para vermos quem vai mandar. E agora fortalecido também ali o lado socialista, né? Porque a União Soviética despontando como uma potência, outros países adotando o sistema socialista, blocos surgindo aí. E o resultado disso aí é que o Mao Tse-tung, por ser mais mal, é brincadeira à parte, né? O Mao Tse-tung venceu. Vou dizer que é mal, que é bem, senão vou dizer que estou tomando partido aí. Então, os nacionalistas estão derrotados e o Chiang Kai-shek, ele foge da China, tá? Da China continental, vai para uma ilhazinha que é Formosa, também chamada de Taiwan, formando uma China, a China capitalista, podemos dizer assim, que durante um tempo foi até reconhecido como China, mas depois, quando a China comunista, socialista, ela se abriu um pouquinho mais para o mundo ali no início dos anos 70, ela volta a discutir, volta a conversar com as grandes nações do planeta, ela volta a ser reconhecida, ou ela passa a ser reconhecida como a verdadeira China, que seria a China do Mao Tse-tung, tá? Mas enquanto isso, a China do Chiang Kai-shek, agora uma ilhota, uma pequena ilha, ela vai figurar ali como representante do capitalismo, muitos investimentos foram feitos lá dentro, enfim, se tornou um tigre, mas para a China ela é considerada uma província rebelde, uma área que está teimosa, né? Aquela ovelha desgarrada, mas que qualquer hora dessa aí, a exemplo do que a Rússia tem feito, ela vai lá e vai buscar de volta, né, para a sua casa. 1976 morre Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, pessoal, ele fez com os chineses comer o pão que o diabo amassou bem nos primeiros anos de sua administração. Muita pressão, falta de liberdade, acabou com todas as ideias que pudesse levar um capitalismo, né, uma democracia, mas a China estava indo de mal a pior. Então Mao Tse-tung morre, e aí o Deng Xiaoping lá pelos 77, 78, né, mais ou menos, eu acho que é por aí. Dá uma olhada você que é da história. O Deng Xiaoping, ele começa a implantar algumas reformas nesse período aí, 79 e 80, e aí não importa a cor do gato, essa era a filosofia aí do Deng, né? Importa que ele casse o rato, não importa se a cor do gato é vermelho, verde, amarelo, é verde, é do dólar, é capitalismo, mas ele vai resolver nosso problema. Esse é o pragmatismo chinês, tá bom? Bem, o que é que eu tenho mais aqui? Está aqui, pragmatismo chinês, o Deng Xiaoping, está aqui Deng Xiaoping. Cara, é a única Deng que eu vejo que fez bem para alguém, né? É a Deng lá da Revolução Chinesa. Tá bom? Bem, então, perceba que esse desenrolar de coisas, ele vai acabar ocorrendo
ali dentro do mundo bipolar. Mas não houve, de fato, assim, um atrito entre os Estados Unidos e a União Soviética que pudesse justificar este tema, este assunto, ali como uma daqueles em que houve um tabuleiro de xadrez, peças de xadrez, em que os dois manusearam, tá? A China jogou meio que sozinha esse jogo aí, entendeu? E conseguiu fazer reformas significativas que lhes colocaram na condição que está hoje de ser uma das maiores potências econômicas do planeta. Obrigado pela atenção, até a próxima.